Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Diário do TST. Eu sou o Gustavo Bank, técnico em segurança do trabalho, auditor interno de SGI e consultor de SGI. Sistemas de gestão integrado, qualidade, meio ambiente, saúde e segurança do trabalho. Eu desenvolvo esse canal para ajudar você a aplicar normas, procedimentos, instruções de trabalho no local onde vocês atuam, facilitar a sua vida no seu dia a dia, aumentar o seu conhecimento com relação a esses itens tão importantes nos dias de hoje. E eu quero continuar um bate-papo que eu comecei no último vídeo, falando sobre as atualizações que nós tivemos sobre as NR5, 17, 19, enfim, essas últimas atualizações que foram publicadas agora. E hoje, no vídeo de hoje, eu quero conversar com vocês sobre os primeiros itens da NR17, uma NR muito importante, que inclusive está entrando, ou que entrou, no PGR, no Programa de Gerenciamento de Risco, e que é fundamental para a realização das atividades. Então fica no vídeo, feito conteúdo até o final, para você aplicar no seu dia a dia, aumentar o seu conhecimento, melhorar a sua carreira profissional. Vamos lá? Bom, então, seguindo o pensamento, a discussão, a conversa, a reflexão sobre essas novas atualizações das NRs, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a NR17. Lógico, com o decorrer do tempo, a gente vai conversar e refletir sobre a NR como um todo. Vamos fazer aí em doses homeopáticas, né, devagar, assim, podendo comentar e desvendar estes itens destas normas, e assim a gente chega ao final de uma série de vídeos com o entendimento da norma como um todo. E também não fica pesado para você assistir vídeos tão longos aqui no canal. Bom, e vamos falar dela, dessa norma que vai falar, entende e que olha para a ergonomia, para a realização da atividade dentro do seu posto de trabalho. Então, seguindo, vamos, se vocês acompanham aí o canal, vocês vão ver que eu comentei um pouquinho que houve uma mudança, ou que está tendo uma mudança, uma tendência de mudança na escrita das normas, né? Você já tem um padrão mais normativo, seguindo aí a ABNT, com relação a sumário, e aí você já tem todo um índice descrevendo o que se trata aquela NR. É uma tendência focando justamente nessa parte do gerenciamento da saúde e segurança do trabalho. Tem a NR1 que fala do gerenciamento de riscos ocupacionais, então tem toda essa preocupação com essa gestão, e aqui está se traduzindo também neste novo modelo, neste novo formato da NR17. E aí, seguindo, você vai ver que tem alguns. Ela já tem o sumário dela, vai falar do objetivo, campo de aplicação, avaliações da situação de trabalho, organização do trabalho, levantamento e transporte e descarga individual de cargas, mobiliários e postos de trabalho, trabalho com máquinas, condições de conforto no ambiente de trabalho e os trabalhos com operadores de checkout e também teleatendimento e telemarketing. O que a gente vai fazer neste vídeo de hoje? Vamos nos atentar, como ela ficou um pouco mais extensa, e eu falei para vocês que o vídeo, não quero fazer um vídeo tão longo para vocês, então a gente vai se atentar ali até o item que fala sobre a avaliação das situações de trabalho, ou seja, o de item 17.3. Vamos conversar um pouquinho sobre até esse item, né? Vamos refletir até esse item, o objetivo, campo de aplicação, falar também um pouquinho dessas avaliações. Então, vamos olhar para o objetivo. Ela vai trazer para a gente, e a norma vai falar que ela visa estabelecer diretrizes para os requisitos que permitam a adaptação das condições de trabalho às características psicofisiológicas dos trabalhadores, de modo a proporcionar um conforto, segurança, saúde e desempenho eficiente no trabalho. Ou seja, ela está trazendo para a gente e deixando bem claro, ela está avaliando o conforto na realização da atividade. Conforto não é esse conforto de sentar no sofá, né? Que a gente tem. Senta no sofá, pega o amendoim, assiste um filme, enfim. O conforto que ela está se referindo, né? Brincadeiras à parte, é como que é realizada essa atividade.
a posição em qual você está executando essa atividade. Você está executando a atividade com o braço muito para cima por muito tempo, é uma atividade que tem muitas repetições, é uma atividade que ela é estressante, pensando no lado psicológico, né? Psíquico da atividade. É uma atividade que exige muita atenção, tem muita pressão, então todas essas questões. Então ela está deixando bem claro para a gente que é nisso que ela vai focar e é isso que ela vai falar. Depois ela vai falar também, continuando dentro dos objetivos aí, ela vai trazer para a gente que as condições de trabalho incluem aspectos relacionados ao levantamento, transporte e descarga de materiais, ao mobiliário dos postos de trabalho, ao trabalho com máquinas, equipamentos e ferramentas manuais, às condições de conforto no ambiente de trabalho e a própria organização do trabalho. Ela está olhando para tudo, ela está enxergando a atividade como um todo, não simplesmente na postura, mas no transporte, na execução, que tipo de ferramenta que está sendo utilizada, que tipo de móvel que eu tenho, bancada, cadeira, mesa, que tipo de ferramenta, manual, chave de fenda, parafusadeira, furadeira, lixadeira, como estão sendo realizadas as atividades com esses equipamentos e todo o ambiente de trabalho. Ela está olhando para o conforto de um modo geral, dentro da atividade, desde o início da atividade até a hora que ela termina. Então, isso é muito importante para a gente hoje. Você não olha somente para a postura, somente para a repetição, mas sim para tudo o que envolve esta atividade com o olhar da ergonomia, né? Com o olhar do conforto na realização da atividade. Onde que a gente aplica isso? Então, essa norma se aplica a todas as situações de trabalho relacionadas às condições previstas nos itens que a gente acabou de olhar. As organizações e os órgãos das organizações e dos órgãos públicos da administração direta e indireta, bem como os órgãos dos poderes legislativo, judiciário e Ministério Público, empregados regidos pela CLT. Então, comentei isso no último vídeo também, e nós estamos falando de todos os empregados que têm registro baseado na consolidação das leis trabalhistas. É este público o qual a norma se refere. E também, nos termos previstos em lei, aplique-se os dispositivos dessa NR em outras relações jurídicas. Então, não só na CLT, mas em algum outro tipo de contrato, você também pode aplicar a NR 17. Vamos falar da avaliação das situações de trabalho? Ponto importante e o ponto inicial toda esta NR, né? Então, 17.3, avaliação das situações de trabalho. O que ela vai trazer para a gente? Que a organização deve realizar a avaliação ergonômica preliminar das situações de trabalho em decorrência da natureza e conteúdo das atividades requeridas. Demandam adaptação às características psicofisiológicas dos trabalhadores, a fim de subsidiar a implementação de medidas de prevenção e de adequação necessárias previstas por CNR. Então, já no primeiro item, ela já fala assim, ó, organização, olhe para as atividades da sua empresa, como que elas estão sendo realizadas de maneira preliminar, ou seja, antes que elas aconteçam. Vou fazer uma avaliação preliminar. Então, a norma já está dizendo que a organização deve, quando a gente tem esse deve dentro de uma norma, né, seja uma norma regulamentadora, ou uma norma de gestão, ou uma norma da ABNT, por exemplo, esse deve ele tem um peso de obrigação. Deve existir, tem que existir, é obrigado a se fazer essa avaliação ergonômica. Isso é muito importante a gente ter esse diferencial. Às vezes passa batido, né? A gente, deve. Mas não, esse deve ele tem um peso maior, né? Ele tem um peso de obrigação. Depois ele vai trazer para a gente o item 13.1.1,
que a avaliação ergonômica preliminar das situações de trabalho devem ser realizadas por meio de abordagens qualitativas, semi-quantitativas, quantitativas ou uma combinação dessas, dependendo dos riscos e dos requisitos legais a fim de identificar os perigos e produzir informações para o planejamento de medidas de prevenção, das medidas de prevenção necessárias. Então, você vai utilizar as suas ferramentas de qual forma for para entender. Isso deve ser realizado para que você possa adotar essas medidas de controle de prevenção de acidentes, né? Então, você tem que aplicar alguma técnica para fazer essa avaliação da atividade sendo realizada. É isso que ele traz para a gente. No item 17.13.1.2, a avaliação ergonômica preliminar deve ser contemplada nas etapas do processo de identificação dos perigos e de avaliação dos riscos descrito no item 154, a norma regulamentadora número 01, disposições gerais e gerenciamento dos riscos ocupacionais. Então, já trazendo o gerenciamento de risco ocupacional, o programa de gerenciamento de risco, fazendo aquele fechamento com este programa. Eu tenho que avaliar de maneira preliminar, eu tenho que atender ao programa de gerenciamento. Isso que esta avaliação ela tem que e deve e é obrigatória estar dentro do nosso programa de gerenciamento de risco ocupacional. Depois ele vai trazer para a gente que a avaliação preliminar das situações de trabalho devem ser registradas pela organização. Então, temos que fazer e registrar isso. Nada muito diferente do que a gente já conhece de outras normas regulamentadoras aqui dentro da saúde e segurança do trabalho. A organização deve realizar a análise ergonômica do trabalho, e aí ela vai trazer algumas situações para nós. Toda organização é obrigada a realizar uma análise ergonômica do trabalho. De que maneira? Sendo observada a necessidade de uma avaliação mais profunda da situação, identificadas as inadequações ou insuficiências das ações adotadas, sugerida pelo acompanhamento da saúde dos trabalhadores nos termos do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional e indicada causa relacionada às condições de trabalho na análise de acidentes e doenças relacionadas ao trabalho, no termo do Programa de Gerenciamento de Risco. Então, nessas quatro situações que a gente acabou de olhar, eu vou registrar uma análise ergonômica do trabalho. Então, estou identificando, estou fazendo a minha avaliação. Preciso de algo mais profundo? Vou buscar na minha análise ergonômica do trabalho. Eu entendi que as atividades das maneiras que elas estão sendo realizadas não está adequada ao conforto ambiental, vou fazer uma análise ergonômica do trabalho. Meu controle médico, meu PCMSO, identificou dentro da sua avaliação que existe algo que está relacionado à ergonomia, vou fazer uma análise ergonômica do trabalho. Ou seja, tudo aquilo que envolve, que vai trazer algum agravo à saúde e à segurança do trabalhador, eu vou elaborar uma análise ergonômica do trabalho. E essa análise ergonômica do trabalho, ela deve abordar as condições de trabalho, conforme estabelecido pela NR, incluindo as seguintes etapas. Primeiro, análise de demanda, quando aplicável, a reformulação do problema, análise do funcionamento da organização, dos processos e das situações de trabalho e da atividade, descrição e justificativa para definição de métodos, técnicas e ferramentas para análise e sua aplicação, não estando adstrita à utilização de métodos, técnicas e ferramentas específicos. Então, aqui a gente está olhando para essa análise ergonômica e o que ela vai ter, quais são as etapas que devem ser seguidas. Eu tenho que olhar para o meu problema, eu tenho que entender qual que é a minha demanda, eu tenho que entender como é que a organização
funciona, né? Como é que é o processo das atividades, quais são as atividades desenvolvidas em cada processo, que você tem dentro de cada uma delas. E aí você tem lá a descrição e a justificativa dos métodos que estão sendo utilizados, ferramentas para a análise ergonômica daquele posto de trabalho, daquela atividade. Você também tem que ter ali o estabelecimento do diagnóstico. O que aconteceu? Qual foi a conclusão que se chegou nesta análise ergonômica do trabalho? E, como sempre, recomendações para situações de trabalho analisada e restituição dos resultados, validação e revisão das intervenções efetuadas quando necessárias, com a participação dos trabalhadores. Então, eu vou fazer a análise, vou estabelecer o diagnóstico. Com o diagnóstico, eu vou estabelecer quais são as ações que devem ser utilizadas, adequadas para que você tenha o conforto ambiental na realização daquela atividade. E depois eu vou acompanhar essas mudanças ao longo do tempo para verificar e validar que aquilo está funcionando de maneira adequada. Obviamente, se você não tiver algo que esteja funcionando, aquelas atividades, aquele plano de ação que você estabeleceu não está funcionando, você vai lá e faz a reavaliação e adequa e entende qual vai ser este novo método para que você possa ajudar. Sempre nós temos isso, né? Vou trazer uma ferramenta da gestão da qualidade e da qualidade como um todo, mas serve muito bem para este exemplo que a gente acabou de ler, o famoso PDCA, né? Então, eu vou planejar, vou executar, vou controlar, vou verificar, e em cima dos resultados que eu tenho, eu vou agir. Mais ou menos é isso que ele está falando aqui para a gente. Vou fazer a análise do trabalho, vou a, implantar as medidas de controles necessárias, vou verificar se essas medidas estão sendo satisfatórias. Não estão satisfatórias, eu vou agir em cima dos resultados que eu obtive. Então, é basicamente isso que a gente está tratando dentro deste item da norma. As microempresas e empresas de pequeno porte, enquadradas como os graus de risco 1 e 2, e os microempreendedores individuais, não são obrigados a elaborar uma análise ergonômica do trabalho, mas devem atender todos os demais requisitos desta NR quando aplicável. Então, ele vai falar um pouquinho, né? Então, as MEs e EPPs enquadradas com graus de risco 1 e 2 devem realizar a análise ergonômica do trabalho quando observadas as situações previstas nas alíneas C e D do item 1732. Devem integrar o inventário de riscos do Programa de Gerenciamento de Riscos, do PGR. Então, lembrando, né? Não, como eu falei no começo do vídeo, a análise ergonômica do trabalho, a NR17, ela não está solta, ela está integrada junto com o programa de gerenciamento de risco, junto com o gerenciamento de risco ocupacional, e aqui está a evidência, né? Você deve integrar essas duas situações, né? A análise ergonômica com o seu programa de gerenciamento de risco. Inclusive, os resultados da avaliação ergonômica preliminar e a revisão quando for o caso da identificação dos perigos e da avaliação dos riscos, conforme indicados na análise ergonômica do trabalho. Melhoria contínua, né? A gente não começa o programa, faz a análise preliminar, faz a análise ergonômica do trabalho, e aí você vai passando por revisão e vai melhorando isso continuamente. Isso é importante, né? Você nunca para. Fez, está ali, fez a avaliação, aplicou as medidas e parou. Não, você vai continuar fazendo essa reavaliação, também como diz o nosso PGR, nosso Programa de Gerenciamento de Risco Ocupacional. Devem ser previstos planos de ação, nos termos do PGR, né, para as medidas de prevenção e adequações decorrentes da avaliação ergonômica do trabalho, recomendações da análise ergonômica do trabalho. Então, são esses dois itens que a gente deve adotar planos de ação sobre estas duas situações. Encontrei algo que não está necessário, que não está adequado, vou elaborar um plano de ação em recomendação da análise ergonômica do trabalho, vou fazer aí um plano de ação. O relatório da análise ergonômica do trabalho, quando realizada, deve ficar à disposição da organização por um prazo de
20 anos. Então, fiz o relatório, vou deixar arquivado bonitinho lá dentro dos meus documentos, seja de maneira física ou digital, por num prazo de 20 anos. E a organização deve garantir que os empregados sejam ouvidos durante o processo da avaliação ergonômica preliminar e na análise ergonômica do trabalho, reforçando aí a necessidade e a obrigatoriedade da participação de todos os trabalhadores com a saúde e segurança deles, né, dos trabalhadores, com a consulta e a participação deles dentro da gestão da segurança do trabalho. Reforçando aqui que a gente está falando da NR17, né, mais especificamente na hora de fazer a avaliação ergonômica do trabalho ou a avaliação preliminar dentro das atividades que são realizadas na organização. Então é importante a gente ressaltar isso. Participação e consulta dos trabalhadores. Não adianta você fazer esta avaliação sem consultar. Sempre é importante falar, sempre é importante reforçar, né? Segurança do trabalho não é feito pelo SESMIT, não é feito pelo técnico de segurança do trabalho. Segurança do trabalho é feita por todos os trabalhadores da organização, da empresa. Segurança do trabalho é comportamento. Eu tenho que ter um comportamento seguro, eu tenho que pensar em segurança. Se eu vou contribuir com a minha atividade, pensando na NR17, eu devo comunicar ao meu superior, ao técnico de segurança, ao SESMIT, a alguém dizendo: olha, eu tenho uma ideia sobre esta execução, sobre esta atividade do ponto de vista ergonômico. E é isso é importante ser acolhido, analisado, estudado e, se for algo que realmente vai trazer algum resultado, ser implantado e implementado. Então, por isso que é sempre importante ter a participação e a consulta e o envolvimento de todos dentro da saúde, dentro da gestão da segurança do trabalho. Cada um com sua contribuição, cada um com sua responsabilidade, cada um com a sua autoridade. Todos fazem a gestão da segurança do trabalho crescer, desenvolver e trazer resultados. Você pode ter uma série de situações que vai falar: ah, mas isso, mas aquilo outro. Sempre tem um jeitinho de a gente começar a entender e aplicar isso que está sendo trazido forma de legislação no dia a dia da empresa e realmente trazer o resultado, realmente trazer a saúde e a segurança para o trabalhador. Bom, eu fico por aqui. Não esqueça, curte, compartilha, comenta. Se você não é inscrito, se inscreve no canal. Inclusive aqui embaixo, na descrição desse vídeo, vou deixar para vocês as redes sociais do Diário do TST, para você aproveitar outros conteúdos que estão disponíveis nas redes sociais. Inclusive, nós temos um site onde tem conteúdos diversos para você melhorar o seu conhecimento, melhorar a sua carreira, aplicar no seu dia a dia. Então, aproveite que está lá no site para que você possa se desenvolver. Inclusive, vou deixar em destaque aqui um curso para você conseguir melhorar a sua carreira, implantar um sistema de gestão dentro da sua empresa, de repente, olhar para a gestão da segurança do trabalho de uma maneira diferente, de uma maneira que você consiga trazer resultados para você, para sua empresa, se você é um consultor para os seus clientes, enfim, melhorar o olhar da gestão, o olhar da saúde e segurança do trabalho. Um grande abraço e a gente se encontra, lógico, né, no próximo vídeo. Te espero lá.